Sejam bem-vindos ao InsightCast, um podcast com o objetivo de trazer nosso olhar um pouco para dentro, para temas como autoconhecimento, filosofia, espiritualidade. Esse é nosso primeiro episódio. Me chamo Hans Timur, estou aqui com meu parceiro Nilo Dourado. Eu sou o Nilo, pessoal, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre mentalidade e a importância que ela tem para as nossas vidas com a nossa convidada Monique Brandão. E aí, galera? Seja bem-vinda, Monique. Bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, agradecer, por ter me convidado para um dos primeiros episódios de vocês. E adorei a ideia de estar trocando sobre assuntos que são relevantes, que podem agregar na vida das pessoas. E muito prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu amo, que é mentalidade. E para começar, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Monique Brandão, sou mentora de mindset, de mentalidade para mulheres. E hoje em dia a minha missão, minha inspiração é ajudar mulheres a se desenvolverem, a quebrarem crenças, padrões limitantes, para serem suas melhores versões, para alcançarem seus sonhos. E eu tento trazer também nas minhas redes sociais a importância que a mentalidade tem na nossa vida e como ela define a nossa realidade, Então, estou ansiosa hoje para trocar essa ideia com vocês hoje. Legal demais, Monique. Começa contando um pouco aí como tu se despertou para esse lado, Tipo, o que é que te levou para esse caminho? Então, na verdade, começou faz uns anos atrás, quando eu tinha 12 anos, que eu passei pela primeira grande mudança na minha vida, que a gente foi morar num país novo, a gente foi morar nos Estados Unidos, e tudo meio que aconteceu nesse mesmo momento, Meu pai tinha vendido a empresa, em 2 semanas a gente decidiu se mudar de país. E eu sempre fui uma criança muito preocupada, então o fato dele ter vendido o negócio dele me preocupou muito, mudança de país, ir para uma escola nova, tudo aquilo me impactou muito, E como eu era uma criança ansiosa, estressada, teve um efeito muito grande na minha pele. Eu desenvolvi psoríase, Eu tive minha primeira crise de psoríase, que para quem não sabe, a psoríase ela é uma doença autoimune, ela é genética. Tinha quantos anos aí nessa época? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E eu tenho pelos 2 lados da minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E nessa época ninguém sabia o que era psoríase. Hoje em dia muita gente é diagnosticada, os médicos já são bem familiarizados com isso, mas naquela época eu lembro que eu fui em vários médicos e ninguém sabia dizer o que eu tinha. Dizia que eu tinha catapora, que eu tava com alergia, que eu tava com não sei o quê. E ninguém sabia o que era, e eram umas manchinhas vermelhas que realmente parecia catapora, e elas só iam aumentando, aumentando, aumentando. E por conta do meu emocional, que eu tava ali me preparando pra fazer a minha primeira grande mudança, com 12 anos. Largando amigas, largando toda a vida que tu conhecia, Todo conhecido pra ir pro novo, E aí, o emocional piorava a minha crise de psoríase. E a gente não sabia ainda que era emocional. E aí, a gente foi pros Estados Unidos, chegamos lá sem saber nada. Onde a gente ia morar, onde a gente ia estudar, sem carro, sem casa, sem nada. E eu era uma criança muito preocupada, não é que eu tava lá com 12 anos curtindo, Estados Unidos, não, eu tava super preocupada, como é que eu vou pra uma escola, como é que eu vou fazer amizades novas, como é que eu vou aprender, se eu nem sei falar inglês, porque eu fui sem falar inglês, eu sabia aquele básico de hi, how are you, e era aquilo. E foi muito difícil, sabe, foi uma experiência incrível, me transformou como pessoa, mas foi muito difícil ir para uma escola nova e a minha psoríase foi se desenvolvendo. Quando eu cheguei lá, a gente foi no médico e a médica realmente me diagnosticou com psoríase, só que nesse estado já tinha psoríase em todo o meu corpo e eram umas placas grandes que eu tinha na minha barriga, nos meus braços, no meu rosto, visivelmente, era feio, e doía muito. Tipo, eu literalmente tinha que dormir com luvas, porque se não acordava, minha cama tava cheia de sangue, eu acordava de madrugada com muita dor, porque a sensação é como se sua pele estivesse queimada e coçando muito. Então, ardia, coçava, se eu me esticasse muito, doía. E eu tinha que, ao mesmo tempo, lidar com esse problema de saúde e ir pra escola. E lidar com americanos, tem um preconceito ali com o estrangeiro, sem falar inglês. E eu chegava lá... no corpo todo, visível, assim. Visível. Sim. E no rosto também. Fazer novos amigos também. Minha mãe tem, na verdade, que é uma doença que ela nunca acaba, Não tem cura, não tem cura, só tem tratamento. E o meu emocional piorava, porque não era que eu tava ali tranquila, Todo dia era uma batalha muito grande pra mim. E foi nessa época que eu ia calada pra escola e voltava calada. E nos Estados Unidos são horas e horas de escola, Eu entrava 9 da manhã e ficava até 4, 5 da tarde. Então eu ficava muito tempo calada, eu ficava muito tempo dentro da minha mente, tendo diálogos internos muito grandes. E foi aí que eu comecei a entender o que era a minha mente,
eu comecei a perceber a minha mente me sabotando, criando esses pensamentos, né? De por que eu tô tão nervosa em ir pro almoço? Por que importa tanto se eu sentar sozinha numa mesa? Por que importa tanto se eu não souber responder a pergunta que a professora tá fazendo porque eu não tenho ideia do que ela tá falando? Né? Tipo, essas histórias que eu tava me contando. E com 12 anos, ter essa percepção foi muito importante pra mim, né? E eu digo que foi aí que comecei a minha jornada de me tornar minha melhor amiga. Porque eu tive que segurar minha mão, né? Eu tava ali sozinha, tava ali comigo mesma, lidando com uma situação que é muito difícil. Tudo novo, né? O novo é muito assustador pra nós, seres humanos. Então, foi aí que eu comecei a me desenvolver internamente, sem nem ter consciência do que eu tava fazendo, né? Do que era isso, Do né? que era Porque aquilo hoje a gente já tem uma noção totalmente diferente, né? Do que é dessa importância, né? Mas principalmente para uma menina com 12 anos, né? Fazem o quê? Mais ou menos 12 anos? 13 anos, 13 isso. anos, né? Então não era muito em evidência, né? Essas questões. Não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali. E aí eu sobrevivi, né, esses anos, minha psoríase. Tipo assim, ser forte eu não sei, né? Tipo assim, você não tem escolha, né? Exatamente. Eu acho muito, interrompendo um pouco aí, mas acho muito legal, tipo assim, como as piores coisas, os nossos maiores desafios, tipo assim, que no momento ali é o que mais faz a gente doer e sentir dor, são as coisas que a gente olha pra trás e são as coisas que normalmente faz a gente crescer mais, né? Exatamente. Como a gente pode usar essas situações, né, para que elas também tenham um lado positivo, que é sobre a mentalidade, já entra aí, né? Você tem um olhar diferente para os desafios que a vida te traz, porque é o que nos torna mais fortes. A gente não vai crescer quando a vida tá boa e sem desafios, no conforto, né? O crescimento acontece fora da zona de conforto, então a gente precisa passar por isso. Sim. E hoje em dia eu uso muito essa mentalidade. Toda vez que eu tô passando por uma dificuldade grande na minha vida, eu sei que tá me transformando, que eu vou sair uma pessoa mais forte, né? E isso ajuda você a encarar aquela situação de uma forma diferente. Em vez de perguntar por que isso tá acontecendo comigo, né? O vitimismo, que é natural de nós seres humanos. Se perguntar o que é que eu posso aprender com isso, o que é que isso está tentando me ensinar. Quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente sai desse desafio e a vida não manda outro, porque até a gente aprender, a vida fica mandando. Situações semelhantes, né? Sim. Muito legal. E aí, voltando para a história, rapidinho, com 12 anos, né, terminei lá minha fase, fiz um tratamento de psoríase, melhorou bastante. E aí depois, subindo mais uns anos, com 17 anos, foi quando eu tive minha segunda crise grande de psoríase. E dessa vez não foi nada emocional, foi realmente de saúde mesmo. Porque a psoríase tem um lado emocional, mas também um lado interno ali, né, do seu sistema. E aí, foi aí que eu entrei mais na espiritualidade mais consciente. De entender meus pensamentos, o poder da minha mente, o poder que eu tinha em adoecer o meu corpo ou curar ele. Eu comecei a entender que ou eu controlo a minha mente, ou ela me controla. E foi aí que eu li um livro, que é o melhor livro de todos para mentalidade, que é Como Transformar um Novo Eu, do Dr. Joe Dispenza. E nessa época eu li com 17 anos, não tinha ideia do tesouro que era aquele livro, né? Então, se vocês nunca leram, recomendo demais a leitura dele. E foi aí que eu comecei a entender como a mente funciona, como o meu cérebro funciona e como eu posso me transformar. Porque a gente tem muito essa mentalidade de, eu sou uma pessoa tímida. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tipo, eu não conseguia ir numa loja sozinha sem a minha irmã. Eu não conseguia falar por telefone. Eu tinha dificuldade em socializar. E hoje em dia, eu adoro me comunicar. Eu adoro falar em público. Eu adoro fazer discursos. Até quantos anos isso? Até essa idade? 17? Até 17, É porque eu já te conheço faz um tempo, já na minha cabeça tu nunca foi tímido. Sério? Ei, Monique, tu falou aí do Joe Dispenza, né? Ele é fenomenal, né? E ele pega muito essa questão o nosso corpo é a nossa farmácia, né? Então, se a gente tem pensamentos que nos levam a picos de estresse, aquilo ali vai criando uma química no nosso corpo altamente prejudicial, né? Exatamente. E sinalizando as doenças. Ele entra muito nesse nicho que eu acho interessante, de como você pode curar seu corpo com a sua mente, né? Como o estresse, como tem muitas doenças que são psicológicas. E ele tem outro livro que é o Placebo, que fala justamente sobre esses estudos que eles fazem, como a mente pode te adoecer ou te curar, né? Sim. O placebo, isso é da medicina, né? Porque às vezes você toma um remédio ali pensando que tá tomando e só aquilo já gera um efeito, Exatamente. Né?
Tem muita coisa por exemplo, até na alimentação, né? Tipo, se você comer uma maçã, sabendo o porquê que ela te faz bem, tipo, os efeitos que ela vai fazer em você, tem muito mais efeito do que se você comer sem ter consciência de quão bem ela tá te fazendo, né? Então, a nossa mente tem um poder gigante na nossa vida, e eu sinto que muita gente não tem noção do poder que a gente carrega, né, na nossa mente. Sim. E eu gosto muito da frase que a sua mentalidade define a sua realidade. Então, por isso que eu, hoje em dia, tô ajudando as mulheres a trabalharem a mentalidade, porque eu acredito muito que o que a gente quiser mudar, a gente precisa focar primeiro na nossa mentalidade, né? Até porque Sim. tudo acontece primeiro na mente, antes do plano. Total. Eu acredito demais nisso, demais mesmo. Até o livro Caibalion que fala muito dessa questão, né? Já leu Caibalion? Ainda não. Eu já li, assim, alguns trechos e estudos, mas nunca cheguei a... Sim, ele traz essa questão, tudo nasce no plano mental, né? E se você para pensar na vida prática, é muito assim, tipo, qualquer coisa, como mais bem você for fazer, vou tomar água aqui. Esse Surgiu copo foi na ideia, pensado. não, surgiu a ideia. Pô. Primeiro eu pensei, vou pegar o copo d'água. Assim, a coisa mais simples que tem. Uhum. Mas assim, na manifestação, etc. Tudo nasce antes no plano das ideias, da mente. Plano mental, né? Plano mental, Inclusive, exato. quem fala muito, muito bem disso é a doutora Lúcia Helena Galvão, né? Falei doutora aqui, mas não sei se é doutora ou não, mas ela fala de uma maneira muito, muito bonita mesmo, bem explicativa, sabe? Então, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, acho que tem umas palestras no YouTube, né? Sim, Tem. é muito Sobre bom. Do Caibalion. Caibalion é muito bom, da Lúcia Helena Galvão é muito bom. E a Bíblia fala muito nisso também. Sim. Muito, muito, muito. É porque é de uma forma sutil que às vezes a gente não... Tipo assim, na leitura comum a gente não percebe, né? Mas assim, a Bíblia, Jesus Cristo, tipo assim, é uma aula de mentalidade. Porque quando ele fala que... Tipo assim, vou dar um exemplo. Quando ele cura um leproso, né? Tem uma situação que o leproso vai com tanta fé ali nele, acreditando que vai ser curado quando tocar nele. E aí ele toca em Jesus, é curado. E aí Jesus mesmo fala, sua fé o curou. Tipo assim, não foi... Jesus serviu ali só como um amuleto, digamos assim, né? Mas tipo assim, o cara tava acreditando plenamente que tocar em Jesus ia ser curado. Então, tipo assim, isso aí tem é muito disso que a gente tá falando, né? Tipo assim, o poder de fato da mente quando você... Aí eu acredito em muito essa questão, você tem que de fato acreditar, assim. Você tem que de fé fato incondicional, né? acreditar, né? Tem aquela frase que as pessoas dizem que eu vou acreditar quando ver, né? E eu digo que é ao contrário, você só vai ver quando você acreditar. Porque se sua mente não acreditar naquilo, você vai se negar. Porque a nossa mente é o seguinte, de novo o exemplo eu sou tímida. Se eu falar pra minha mente, eu sou tímida, minha mente vai fazer de tudo pra comprovar isso. Tudo. Uhum. Então, do mesmo fato de eu falar, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, minha mente também vai fazer de tudo pra comprovar isso. Então, primeiro a gente precisa acreditar, pra depois a gente conseguir ver. Sim. É o mesmo papo da fé. Sim. Pode chegar lá o leproso que não tem fé, não vai ser curado. Sim. Porque precisa acreditar. Sim, Né? sim. A nossa mente tem esse poder. Sim. E é invocado como a gente, muitas vezes, até um termo que eu brinco às vezes, é as bengalas. Que às vezes a gente... Porque às vezes é mais cômodo não acreditar. Porque, tipo assim, eu sou tímido. Eu sou tímido. Aquela sua própria crença, querendo ou não, é confortável pra você, porque você... não, eu sou tímido mesmo, então você assim faz da minha vida e ela não lhe projeta para uma sensação, para uma situação de desconforto, né? É desconfortável ser comunicativo, etc, para você, então você prefere se apoiar naquilo, sou tímido mesmo e tal, e fica com aquilo, só que aquilo lhe limita, né? Vai cada vez excluindo, né? De conversas, de coisas. Essa crença limitante, ela é um falso conforto, né? É um falso 100%. conforto. E eu acho que isso aí é um tópico muito importante, porque é muito difícil a pessoa entender que sou eu que estou me limitando. Sou eu que estou me dizendo que não sou capaz. Porque nós mesmos nos colocamos nessas limitações, né? Dizer, eu não consigo surfar. Porque muitas vezes é isso, é mais confortável a gente estar nessa posição ali, mesmo ela sendo dolorosa, mesmo ela nos impedindo de realizar várias coisas, ela é confortável, porque a gente já conhece isso. Sim. E a gente usa essas moletas, né? Acho muito legal essa forma que vocês falam, porque você fica ali se apoiando, mas na verdade é uma muleta falsa. Né? Então são desculpas que a nossa mente cria para nos manter seguras.
Porque a mente, ela sempre vai te manter no que é conhecido. Né? Eu acho que uma questão muito importante nessa questão da mentalidade é a gente assumir a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade de qualquer situação que a gente esteja vivendo, né? Qualquer limitação, cara, a responsabilidade é minha, puxa pra você. Acho que você para de colocar energia fora e começa esse processo de autoconhecimento para entender de fato, né? Entender de fato e colocar aquilo ali no lugar que aquilo deve ter, né? 100%. Que não é um lugar de importância. Você tem que ter consciência do que é que você está sentindo, né? Das suas emoções, mas você coloca ali no cantinho dela. Isso é um ponto muito importante também para o nosso desenvolvimento, que eu trabalho muito com as minhas clientes, que é justamente isso, de você ter o controle da sua vida, né? Que beleza, todos nós passamos por problemas difíceis na nossa infância, no nosso passado, por traumas, né? Algumas pessoas mais, outras em outras proporções e tudo, mas é o que você faz hoje com isso, né? É como você também percebe essa situação. Hoje mesmo eu estava vendo escutando um vídeo, e ela falava sobre 2 irmãos que tiveram a mesma situação, que era um pai alcoólatra. Um explica a situação dele, que eu sou alcoólatra porque meu pai é alcoólatra, o outro não bebe porque o pai dele é alcoólatra. Então, é o que você faz com o que aconteceu com você. É a sua decisão. Não seja vítima da sua vida, não seja vítima das circunstâncias, porque você não é. É o que você faz com isso. Exato. E é de novo que entra a mentalidade. Por isso que a mentalidade é tão importante. Ei, Monique, uma curiosidade. Tipo assim, o que é que tu, nos trabalhos que tu faz com teus clientes, tipo, quais são as principais dificuldades, né? Assim, realmente você ajudar a construir, quais são as principais barreiras que normalmente surgem nessa construção da mentalidade mais... A mente, não. Ela mesmo, né? Ela mesma. O homem é inimigo do homem, a gente nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? Não, mas eu acho que é a falta de consciência que a gente tem, sabe? Eu acho que todos nós, seres humanos, a gente vive muito no piloto automático, né? Porque a gente pode ler inúmeros livros de autoconhecimento, de mentalidade, fazer curso, fazer terapia, fazer não sei o quê, nananã, mas é no dia a dia, né? É no dia a dia, ali no jogo, onde a gente tá no piloto automático, que é quando o nosso subconsciente tá agindo por nós mesmos, que onde é que fica o subconsciente? Fica nossas crenças limitantes, os nossos padrões, né? Tudo aquilo ali que já tá enraizado e já tá programado, né? Programações que foram feitas na nossa infância e muitas vezes de traumas. Então, a gente acaba agindo muito no nosso dia a dia com o nosso subconsciente, né? Então, a maior dificuldade é você conseguir trazer presença para esses momentos onde você precisa aplicar tudo aquilo que você estuda. Essa é uma maior dificuldade que eu vejo com as meninas que eu trabalho e até comigo mesma, né? De ser naquele momento ali de, ok, agora é o momento de eu botar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas é quando não dá que você pega e aprende sobre essa situação, né? Entendi. Como é que você faz pra pessoa... Tu usa alguma técnica, assim, pra pessoa se soltar, pra ela começar a falar da vida dela? Eu noto que o quê? Que numa conversa, né? Quanto mais você se abre, quanto mais você é vulnerável a respeito das suas questões, você transfere aquilo para a pessoa, né? A pessoa se sente mais confortável em compartilhar aquilo. Como é que é no teu dia a dia com as... Tem mulheres e mulheres, né? Pessoas e pessoas. Tem gente que é super mais aberta, outras pessoas que demoram mais para se abrir. E eu sempre tento ir mais a fundo, né? Eu não quero saber dos problemas dessa semana, eu quero saber de problemas mais profundos. E eu trabalho mais padrões repetitivos. Então, eu sempre tento acessar o subconsciente das pessoas, que é ali que tem as crenças limitantes, os padrões e tudo. E aí eu uso técnicas diferentes, né, que misturam um pouco da psicologia, mas também da neurociência, da espiritualidade. Eu trabalho muito com a meditação, pra gente estar no momento presente, pra sair um pouco ali da correria do dia a dia, né, e focar em quem eu sou profundamente, né? E não no meu trabalho, no meu relacionamento, nas outras facetas que eu sou, mas em quem eu estou profundamente. Então, eu tento acessar mais isso. A gente começa sempre com uma meditação, para se focar mesmo no momento, focar em si, e dedicar aqueles 40, 50 minutos para focar em si, e não no seu trabalho, no que está acontecendo ali fora, e focar no dentro. Como é que tu vê essa importância da meditação? Porque eu sou
é uma coisa que eu sou apaixonado e é engraçado, eu não sei nem se tu sabe. Eu comecei a meditar por tabela por causa de ti. O Timur indicou um aplicativo, o Headspace, pro Ricardinho, que me indicou. E aí foi pro RC. Foi em 2016, 2017. Então, quando eu descobri aquilo ali, né? Quando eu descobri aquela forma de dar uma acalmada, né? De você conseguir perceber os pensamentos, conseguir perceber o que é que tá se passando na cabeça naquela hora, né? Então é uma coisa importante no teu trabalho. Como é que tu vê essa questão da meditação? Eu acho ela importantíssima porque ela te ajuda a praticar a presença. E é justamente o que a gente precisa pra gente transformar nós mesmos, né? Vai, sério. Claro que eu lembrei do insight legal, não queria perder. Não, vai, então fala. Porque eu lembro, eu estudei muito Zen e budismo, né? Hoje eu estudo muito a Bíblia, assim, mas hoje, durante muito tempo que eu estudava mais é o Zen e budismo. E ele fala muito da postura. Fala muito assim da... Tipo assim, muita gente quer meditar, vai meditar, não, tem que ficar aqui sem pensar, não sei o que, isso aí... Você tem que ficar livre, assim, né? Você tem que... Se você ficar querendo controlar a sua mente, aí é pior, né? Exatamente. Aí o Zen budismo ele tinha muita assim, ênfase na prática, pouca teoria, muita prática. E ele falava muito da postura. Postura. Foco na postura. Ele diz uma postura X lá que você tem que ficar com a coluna ereta, etc. E aí ele falava essa questão da coluna ereta, que é uma das coisas mais importantes que tem. E aí ele traz até um aspecto, como é que eu vou dizer, filosófico dessa questão. Você tá reto, 100% reto, você para não estar se apoiando em nada. Né? Que é isso que eu lembrei da questão que a gente tá falando das bengalas, né? Que as coisas que a gente se apoia, né? Você tá reto com a coluna ereta, isso para eles é um princípio muito forte. Porque você tem que estar ali sem se apoiar em nada, tá 100% ali. Você mesmo, você tá ali, você fica torto, né? Fica um pouco torto ali, né? Já é uma bengalinha ali te ajudando. Ali, sua mente, pô, tá cansada, que tô cansado, vou ficar assim, que é um pouco mais confortável, tá entendendo? Sei. Mas ele disse alguma outra coisa, assim, por que da coluna ereta? Tem uma questão também de que quando você tá com a coluna, aí eu não vou saber exatamente, mas tem a questão de alinhamento dos chakras, a energia, da energia. A energia vital, ela entra pelo chakra base, né? E se você ficando ereto, a energia ela flui mais facilmente, né? E eu também acho que pro corpo tá acordado, né? Tipo, ele tá em alerta. Se a gente fica mais assim, a gente fica mais tranquilo, mais descansado e talvez até possa cair no sono, né? Ou então ficar mais entediado e tudo. Quando a gente tá com a postura mais ereta, a gente fica mais acordado. Sim, né? sim. E até por exemplo, se eu estiver aqui falando dessa forma, me dá mais segurança, né? Do que se eu ficar mais assim, curvado e tudo. Então, o body language, né? A linguagem corporal afeta muito tudo, inclusive na meditação. Então... E tem uma questão que eu acho muito interessante aí, é que são pequenas formas de você vencendo sua mente e construindo uma mentalidade forte. Porque é tipo assim, você tá meditando ali, né? Tá ali sentado e tal. Aí você tá numa postura que é um pouco desconfortável. Aí sua mente fica ali, ó. Ixi, essa postura fica só um pouquinho assim, um pouquinho mais confortável assim, tá doendo, suas costas estão doendo, tal. Ele também fala muito de você ficar com uma perna cruzada, né? Aí você fica dormente aqui nas laterais. Tua perna tá dormente, tá doendo, não sei o quê. Só o fato de você, não, peraí, vou seguir aqui ao invés de... Isso aí já é um exercício de você tá treinando sua mente. Né? Eu acredito muito nisso. Porque você tira a consciência do desconforto e traz pro momento presente, né? Ela foge, você traz de volta. Ela foge, você traz de volta. Né? O yoga também tem muito isso, né? Tipo, você tá numa posição e sua mente tá ali, tipo, meu Deus, essa posição tá horrível, tá doendo muito, não consigo. E você tem que vencer sua mente. Não, tá confortável. Essa posição é confortável pro meu corpo. E você vai dominando a sua mente e realmente a posição vai ficando mais tranquila, né? Então, por isso que essas práticas meditativas, e voltando para a parte da meditação, eu acho super importante. Eu acho que cada pessoa tem formas diferentes de meditar, né? Não tem como dizer, todo mundo tem que meditar dessa forma. Surf é uma meditação, né? O que é a meditação? É você estar presente, é você estar consciente. Sim. Então, é você encontrar formas de meditar que você se identifica, né? Esses aplicativos, eu uso o Insight Timer,
que ele é maravilhoso porque tem inúmeros tipos de meditação diferentes. Tem meditação guiada, tem meditação que é só música, tem meditação que é com respiração, que ajuda muito pra você se conectar com o momento presente, né? Porque foi o que o Timur disse, quando você tenta controlar sua mente, né? Tipo, de não pensar. É a mesma coisa de falar, não pensa num elefante rosa. Tá pensando no elefante rosa, né? Não tem como você controlar a sua mente. Então, uma dica aí pra quem tá meditando agora, não é sobre não pensar, porque não existe isso. Existe, não. É sobre você se desconectar desses pensamentos, né? Que eu acho que isso também é uma grande coisa, um aprendizado da mentalidade, é você saber que você não é os seus pensamentos, é você sair desse lugar e ir para um lugar de observadora. Você olhar para os pensamentos e entender, ok, eles estão ali passando. Eu vejo muito como um trânsito de pensamentos passando e eu tô aqui de fora olhando como observadora. E se eu sou observadora, eu não sou os meus pensamentos. Eles não são quem eu sou. Eu acho que isso é muito importante da gente entender também que só porque eu tô tendo um pensamento, não significa que ele é quem eu sou, não significa que ele é a verdade. E nem que ele é total. Porque às vezes a gente se apega muito a isso, né? A nossa cabeça ela vai para 1000 cantos diferentes e a gente se apega a algo. A gente tem que ter esse pensamento crítico, né? De entender, cara, não, isso aqui não faz sentido. Agora é mais fácil falar do que fazer, né? E tanto um dos princípios do budismo é a impermanência. É um dos princípios do budismo é a impermanência. Tudo é impermanente, tudo tá mudando. A maior natureza da vida é a mudança. Tudo tá mudando o tempo todo, né? O tempo todo. É mudança 100%. Então, tipo assim, como é que você vai se apegar a uma forma XYZ particular, né? Está tudo mudando. Exatamente. O tempo todo. Né? Quando você entra num rio, você nunca entra no mesmo rio 2 vezes, né? Porque ele... É legal o rio nunca é o mesmo, porque a água ali já, né? Não é a mesma água. Não é a mesma água, Silêncio. Foi um momento de meditação. Foi! De presença. Mas eu acho que a presença é justamente o que ajuda a gente a transformar uma nova versão nossa, né? Que a gente consegue transformar esses pensamentos limitantes, essas crenças que estão enraizadas na gente e transformar elas e entender o porquê que eu penso dessa forma. Se questionar, né? Quando você começa a se questionar, você consegue tirar aquela ideia ali que você vê muito como uma convicção, como uma verdade absoluta, e você começa a questionar, tipo, realmente, de novo aquela parte do eu sou tímida, mas é só um exemplo de eu sou tímida. Será que eu sou tímida mesmo? E eu sou tímida em todas as situações? E você vai se questionando e você vai começando a transmutar esses pensamentos. E você só consegue fazer isso quando você tem presença, quando você tem consciência, que é justamente quando você consegue se desconectar desses pensamentos e olhar como observadora, né? E é por isso que a meditação ajuda muito isso, porque você consegue praticar a presença, você entende o que é estar presente, você entende o que é se desconectar da sua mente. E não precisa só fazer isso em meditação. O surf é uma dessas maneiras. Estar na natureza, às vezes até ler um livro. Ou fazer nada, ficar no ócio, né? Porque hoje em dia, na nossa geração, é muito difícil, porque a gente tem os nossos celulares, então a gente está o tempo todo estimulando, vivendo absolutamente no subconsciente. Você entra no celular, você não tem noção do porquê você entrou, o que é que você ia fazer, você esquece. É muito louco como a gente vive no piloto automático. E o celular, ele só piora mais isso, né? A gente ficar mais ainda no piloto automático. Tanto que eu acho muito interessante, tem gente que, por exemplo, pega teu celular aí eu falo, Nilo, qual é a tua senha? Tem gente que não sabe dizer. Só o dedo sabe colocar a senha. Porque a gente já tá tanto no automático, né? No piloto automático, que o nosso corpo já tá fazendo as coisas. E aí, quando a gente vive assim, você tá refém da sua mentalidade, da sua vida, da sua mente, né? Você não tá em controle dela. Você tá só fluindo. O que tá chegando pra você tá chegando por coisas subconscientes, né? Porque a gente tá manifestando o tempo todo, de forma consciente ou inconsciente. E aí é outra coisa que eu trabalho muito também, que é a consciência, a presença, né? De estar aqui hoje conversando, tá trazendo assuntos importantes e não deixar, por exemplo, o nervosismo nos dominar. É a presença, né? E eu acho que isso muda muito a forma como a gente pode viver a nossa vida e se transformar. Eu vi até a Gisele Bündchen postando esses dias falando assim, né? Que a mente é um grande servo, mas é um péssimo mestre. Então você não deve seguir, mas ela é um servo, né? Então, se você traça objetivos, traça algo para ela resolver, ela vai atrás das formas e usando os conhecimentos que você tem, mas nunca colocar ela como
como servo da Como situação. mestre. Deixa eu te perguntar uma coisa, Monique. E nessas tuas conversas com as tuas... eu posso chamar pacientes, clientes? Como você quiser. Nessas tuas conversas, tu toca na questão da religião também, porque eu sei que tem muita gente, a gente vem num país católico, né? Um país cristão, que é algo muito importante para as pessoas, né? Então, tem muito disso? Vocês tocam nesse assunto? Honestamente, não tanto, sabe? Eu entro muito com a parte espiritualidade, mais de tipo energia, manifestação, poder da sua mente, tudo. Honestamente, a religião não é um tópico que entra tanto sabe, em cena. Eu comecei muito trabalhando com mulheres da Europa, né? E na Europa eu sinto que as pessoas são um pouco mais afastadas da religião. Comparadas às minhas pacientes daqui do Brasil, elas são muito mais conectadas com Deus. E eu vejo muito essa diferença, né? De quando você tem um guia, as coisas fazem mais sentido. Você tem mais um guia ali, sabe? Uma proteção, uma ajuda maior, um amparo. Comparado às outras que não tem tanto uma religião, assim, um Deus que acredita, eu vejo muito essa diferença. Mas eu não gosto de entrar muito nisso, porque eu mesma não tenho religião, sabe? Tu sente que nas que tem religião, tem esse guia e, de certa forma, aquilo fortalece? Sim. No meu estudo, né, no meu grupo ali de mulheres que eu trabalho, eu senti essa diferença. Mas não é regra absoluta de forma alguma. Eu não entro muito na parte de religião, porque, como eu disse, eu não tenho religião, né? Então, eu prefiro deixar aberto. Se a pessoa quer conversar, a gente conversa, mas... particular, né? Muito particular. A religião pode ser uma faca de dois gumes, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que ela pode ser uma ferramenta de você acreditar mais, ter mais fé, muitas vezes também é uma ferramenta de... Pode ser uma baita de um bengala, né? Porque você pode ser uma ali, bengala. ela pode, dependendo de como você foi criada, ela pode lhe limitar ali ao extremo, né? Dependendo da mentalidade que você tem com a religião, você pode ser muito fechada, né? E te atrapalhar no processo de desenvolvimento. Tem até um tópico, tá aí, interessante, talvez um pouco polêmico, mas... Manda. Uma das coisas que a gente fala muito é a humildade, né? Assim, é uma coisa que é sempre falada como algo importante, etc. E é um tópico que eu venho refletindo recentemente, assim. Tipo assim... Porque às vezes eu vejo que existe uma certa falsa humildade e às vezes a própria humildade serve como uma bengala. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Como assim? Assim, no meu entendimento, humildade é você... Assim, a humildade de verdade é você saber que sempre pode mais. E sempre não sabe de tudo. E sempre tem coisa a aprender, sempre tem coisa a melhorar. Essa é a verdadeira humildade, né? Porque eu vejo pessoas que... não, sou humilde, bonzinho. Sou humildezinho, bonzinho, né? Isso às vezes serve como uma... É uma bengala, tá entendendo? É limitar a pessoa, tá entendendo? Às vezes, né? Não sei se é o que tu tá tentando dizer, que eu tô entendendo, na verdade. Mas às vezes muitas pessoas usam essa frase de eu sou humilde, né? De como uma forma de querer ser alguma coisa, né? De tipo ser... Eu não tô encontrando a palavra que eu quero usar, mas... De querer mostrar pro mundo que ela é humilde, né? Em vez de realmente ser humilde. Sim. Porque o que é ser humilde, né? É o que tu disse ali, de não se achar superior a ninguém, de saber que você sempre precisa... Pra ti, o que é ser humilde? Pra mim, ser humilde não é não dizer, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não acho isso. É totalmente diferente de reconhecer as suas conquistas, reconhecer a pessoa que você é, né? Ser humilde pra mim é não me achar melhor do que ninguém. Se eu me acho inteligente, eu não vou me achar superior a mais ninguém. Porque isso é ser humilde, entendeu? É não deixar uma característica minha, uma conquista minha, me achar que eu sou... Te colocar num pedestal, né? Perfeito. Exatamente. Sim. E nem achar que você não pode aprender mais, né? Pode evoluir ainda mais, né? Você achar que você já sei de tudo disso aqui. Eu já sou o bichão, isso aí pra mim é... E ter a noção que a outra pessoa também, ela tem essa capacidade, né? De você nunca subestimar o outro, né? De ter noção que a pessoa, ela tem essa capacidade de
de aprender e de se tornar, né, o que ela E o quer que... entender. Eu quis... Vai, fala. Não, vai, fala. É porque eu quis provocar isso aqui, porque isso é, tipo assim, vou dar um exemplo. A gente tá falando de mentalidade, né? O quanto é importante você, de fato, acreditar numa coisa X para que sua vida caminhe para aquilo, né? Assim. E às vezes pode soar como algo desumilde, tá entendendo? Tipo assim, como tu falou, né? Pô, sou bonito, sou inteligente, né? Isso pode soar às vezes para outras pessoas como Arrogância, Arrogância, né? Falta de falta de humildade. humildade. né? Falta de Não humildade, tem esse nada a cara é ver, né? humilde, né? Então, eu acho que eu quis provocar esse assunto porque é algo que é, não sei, é um pouco... E é uma coisa natural, assim, quando você começa a entrar num caminho de buscar evoluir, né? Existe uma pressão, isso é foda. Existe uma pressão da sociedade de meio que, em muitos momentos, querer que fique todo mundo nivelado ali no mesmo... Quando alguém começa a se destacar, né? Existe uma pressão, tipo, inveja, etc. Das pessoas meio que quererem boicotar esse progresso, assim, né? Isso é uma coisa... Eu acho importantíssimo. E um dos mecanismos é esse bicho é arrogante. Esse bicho é... Assim, Metida a besta. É. Pois é, hoje em dia é difícil as pessoas, tipo, falarem sobre as conquistas dela, né? Sobre as características boas dela, porque não querem soar arrogante. Quando realmente não tem nada a ver. É você não achar que você é superior a ninguém. Aí é diferente, né? Mas você reconhecer suas conquistas, reconhecer quem você é muito importante, né? Então, principalmente nós mulheres, eu não vou falar do meu lugar de fala, não sei como é o universo masculino, mas é muito difícil uma mulher, você chega numa mulher e fala, ai, sei lá, teu cabelo tá tão lindo. Ah, não, mas isso aqui meu, nananã, sabe? Pra ela pra você não achar que ela não é humilde. É muito difícil você aceitar... Como é de... Foi confuso, né? Não, mas, por exemplo, é muito difícil as mulheres aceitarem um elogio por medo de não... De soarem arrogantes, sabe? Sei. Por exemplo, ai, tu tá muito magra. Não, mas eu engordei aqui nas minhas coxas e nananã, sabe? Elas nunca... Sei. Sim, pois é chato, Elas né? nunca Isso, aceitam, assim. aceitam É chato, elogio. isso é um problema, não é só entre as mulheres, não. Isso é geral. É geral. Você fica... É chato isso, assim, né? É muito mais comum a gente ver as pessoas reclamando, né? Tipo, falando do que aconteceu de ruim no trabalho, ou de alguma coisa que tá acontecendo de ruim na sua vida, do que de bom. Às vezes chega uma pessoa lá, eu fui promovido, nananã, quer falar dessa mudança no trabalho, e as pessoas ficam meio tipo, essa pessoa não é humilde, é arrogante, quer falar sobre essa conquista dele. Mas não é, a gente tem que falar, a gente tem que enaltecer as outras pessoas e nos enaltecer também, né? Claro que ali com cuidado de não ser arrogante, de não se achar superior. Aí é a diferença, né? Sim. Mas eu achei interessante tu ter falado isso. E aí... Vixe, será que vai dar um... A pessoa pode entrar num ciclo vicioso, né? Aí, tipo, como tu falou, a tendência maior é de chegar ali, falar mais das coisas ruins, né? E como a gente tá falando de mentalidade, né? Mentalidade eu acredito muito também na força da palavra. O que a gente fala tem muito poder também, né? Quando você tá ali falando sempre coisas negativas, não sei o que, aquilo ali também você entra num ciclo... vicioso e, tipo, parece que a nossa mente ela é meio que programada pra focar no ruim. Por quê? Porque a gente, né, se a gente for olhar pra nossa história, pra gente estar ali preparado pra ataques em todos os momentos. Então, nossa mente tá under attack, né, tipo, preparada pra sobreviver, no estado de sobrevivência, no estado de alerta o tempo todo. É luta ou fuga, né? Ela tá exatamente ali alerta. Mesmo hoje em dia a gente não tá correndo contra um leão, a gente tá correndo contra um julgamento, o que é que vão falar de mim, ou, enfim, coisas assim mais superficiais, né? Que na verdade é a nossa mente achando que a gente tá com um problema, que tem um leão correndo atrás da gente, quando na verdade nossos pensamentos criando tudo isso. Né? E às vezes tu fala isso que isso é algo que tá incutido na nossa... Natural de nós, seres humanos. Por natureza. Herdar lá da nossa... Nós somos animais, né? Tipo, ancestralidade, essa questão de que... Sim. Que, tipo, a gente tinha que... Hoje a gente não tem mais essa necessidade, né? De fugir do leão e etc. Mas aquilo ali se permanece, né? Tipo... É da nossa natureza. Essa um mecanismo de defesa, né? Esse mecanismo de defesa. Esse estado de defesa, né? Quando a gente entra em estado de alerta, a corrente sanguínea, ela alimenta as extremidades do corpo para você correr ou lutar. E aí
hoje, não vou dizer com as redes sociais, que aí a gente vai ficar demonizando rede social, e não é isso não. Mas a gente passa por momentos estressantes durante o nosso dia e o nosso corpo, ele reage como se a gente estivesse sendo atacado. E isso pro corpo uma hora a conta chega, sabe? Porque você vai ali minando o seu corpo e aí vão aparecendo as doenças, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter, e a gente tem que ter ferramentas, né, para poder controlar essa ansiedade. Tem até aquele, não sei se vocês conhecem, aquele Dr. Andrew Huberman. Uhum. Você se liga? Não. Não? É um neurocientista de Stanford, né? Ele tem até um podcast, né? Tem. E aí ele explica ferramentas de como você acalma o seu corpo, né? E são coisas simples, né? Vamos supor, você tá num momento aqui de estresse. Você faz uma respiração profunda pelo nariz e solta pela boca bem mais tempo, sabe? Você vai soltando devagarinho pela boca. Faz isso 3 vezes, ele diz que o seu sistema... eu sempre me confundo, é o simpático e o parasimpático, né? Que você consegue ali se acalmar, sabe? Ter a situação sob controle, né? Sei. Eu tô até rindo um pouco aqui, mas porque acho bem paradigmático, controverso, sei lá. Controlar, tipo assim, controlar a ansiedade. Você tá querendo. Aí você vai ficar mais ansioso, não é? Talvez. Depende do que você usar, né? Eu tô só trazendo pra evocar, eu sei que tem ferramentas e tal, mas só me veio esse insight aqui, em homenagem ao podcast. Insightcast. Veio esse insight aqui, eu fiz. Mas faz sentido, não, o que tu disse, de, tipo, também não dar mais ansiedade à sua ansiedade, de ficar ansiosa porque você tá ansiosa e eu tenho que usar minhas ferramentas de ansiedade, né, mas você achar ferramentas que te ajudam realmente, né, que são coisas que ajudam a gente a mudar o nosso estado. Por exemplo, música é uma coisa que muda o nosso estado natural, de sair de alerta para um estado mais tranquilo. Às vezes água, banho, entrar no mar. Um banho total. Um banho. Às vezes fazer um esporte intenso. Yoga, meditação, dançar. Isso tudo já muda o nosso estado naturalmente, sabe? Coisas que às vezes eu não sei nem pensar tanto de como controlar a minha ansiedade. Às vezes é um banho que você precisa tomar. Sim. Né? Meu pai às vezes fala pra mim, você não tá estressado, você vai tomar um banho, depois resolve esse problema. E ajuda mesmo, né? Sim. Acho que é fazer o que você gosta, né? Tipo assim, momento X, mesmo quero fazer isso, tô com vontade de fazer isso. É o famoso autoconhecimento, né? Entender o que é que me traz energia, o que é que me traz pra mais paz e fazer isso quando eu preciso, né? Ei, Monique, me diz uma coisa. Quando a gente tava conversando, tu falou que tava aprendendo uma técnica nova, né? De hipnose. O que é que essa técnica pode trazer pras pessoas, né? Pois é, a hipnose, né? Falando assim, as pessoas já acham que é um pêndulo fazendo assim, a pessoa viajando, Vai caindo mandar a pessoa no chão. comer uma cebola pensando que é uma maçã. Não é isso não, né? Não é isso. A hipnose, né? Ela é você entrar no seu subconsciente. É você conseguir acessar diretamente ele para conseguir aí transmutar essas crenças limitantes que te limitam, esses padrões que estão enraizados ali, né? Mas não tem muito essa falsa ideia do que é realmente hipnose. É uma coisa, na verdade, bem simples. Mas eu ainda tô me desenvolvendo nesse aspecto. Tô fazendo um novo certificado. E em breve estarei fazendo mais sobre isso. Mas hoje em dia eu tô só estudando mesmo. Sei. É bem importante, né? Porque você se coloca, assim, em frequências vibracionais que você consegue usar a autossugestão como arma. Não. Aí você consegue usar a autossugestão como arma, né? De justamente falar, se colocar numa posição mais proativa, né? Vamos supor, eu sou proativo, eu sou disciplinado, né? E você vai agindo daquela forma até começar a se comportar daquele jeito, né? Fake it till you make it. Totalmente. É interessante isso aí mesmo. Tipo, você, tipo, cria uma história, aquele ali vai se, de alguma forma, vai
se transforma, vai virando realidade, né? Isso. Sim. Você vai agindo cada vez mais daquela forma, mesmo inconscientemente, né? Então, se tu usa essa, vamos supor, de ser proativo, quando tu vai fazendo isso, tu vai, inconscientemente, tu vai agindo com mais proatividade. Sim. Então, tu vai tendo aqueles incrementos ali na tua atitude, né? Sim. Até dentro disso aí me veio um insight aqui também, que acho que até um termo conhecido, que é, como é, não sei o que, do impostor. Síndrome do impostor, Síndrome, né? do impostor, né? Que acho que é tipo assim, a gente tem hoje o Timu é assim, digamos, né? Aí você começa não, vou mudar, né? Assim, eu acho que é isso, assim, do impostor. Aí você começa a mudar e aí você fica, bicho, mas eu tô sendo... Eu não sou assim, você fica nesse estado de tô mentindo pra mim mesmo, né? É mais ou menos isso, né? Síndrome do impostor. Sabe, já ouviu falar desse termo? Síndrome do impostor, da impostora, é tipo assim, de sempre ser a sua maior impostora, de tipo, sempre achar que você tá fazendo errado, que você tá fazendo um projeto massa, mas depois, não, mas esse projeto não tá bom, eu não fiz o suficiente, meio que sendo ali sua maior inimiga, talvez, sabe? Se sabotando, né? De sempre se achar insuficiente, de sempre... Você tá ali, entregou um projeto massa, e aí você fica insegura sobre ele, você fica procurando coisas que deveria ter feito melhor, sendo sua impostora, né? Sim. Eu acho que é muito isso, deixar sua mente te dominar. Os pensamentos que não te pertencem, pensamentos limitantes, que são justamente o que causa essa síndrome, né? Entendi. Não, então eu entendi errado. Mas o entendimento que eu tinha serve até para uma reflexão também, porque às vezes, tipo assim, as pessoas conhecem o Nilo como assim, né? Uhum. O Nilo é desse jeito, aí tu falou, né? Às vezes você começa a fake it till make, você começa a mudar, né? As pessoas, bicho, o Nilo tá diferente, não sei o quê. E às vezes você pode até entrar nessa história, bicho, né? Eu tô diferente, tenho que voltar para aquele... Mas isso também pode ser. Né? Isso também pode ser. Isso é síndrome do impostor pode também? Pode ser também. Porque você tá ali tentando mudar, tentando se desenvolver, né? Mas aí sua mente fica, não, mas não é bem assim. Mas você... Eu não sou assim, as pessoas vão vão achar que eu... Volta para aquele padrão, né? Tem um cara que eu ouço, ele diz assim, se você me encontrar daqui a 1 ano e eu tiver do mesmo jeito, eu tô fazendo algo errado. Porque eu acho que a gente é nessa essa constante mudança, né? Essa constante evolução. Eu acho que... Só pode ficar parado, melhor tá vivo, né, não? O mundo é energia, é movimento, né? Mas eu me perdi aqui. Não anotei. Mas eu tinha aqui uma reflexão legal. Queria trazer aqui dessa questão da mentalidade. Tem uma passagem na Bíblia que quando eu vi essa passagem a primeira vez, eu, tipo assim, me provocou um negócio estranho, mas eu fiquei com aquilo ruminando na cabeça, né? Que é da Torre de Babel. Conhece a história da Torre de Babel? Eu não, conta aí. Torre de Babel, isso é bem em princípio, né? Em Gênesis, era um momento que, enfim, a humanidade se juntou em um lugar X lá, e ao invés de se dissipar mais pelo mundo, eles quiseram construir eles descobriram na época como faz construções, né? Começaram a construir uma torre gigantesca para morar nessa torre, e eles tinham o objetivo de chegar até os céus com essa torre, né? Aí, como conta na Bíblia, né? Eles começaram a construir, estavam lá. E aí Deus, como na Bíblia traz, Deus não gostou dessa ideia. Deus não gostou dessa ideia. Aí essa é a parte que quando eu li essa passagem primeira vez... incomodou isso? Me incomodou. Deus era contra essa... Não era nem isso. Deus era contra. Primeiro ficou essa dúvida, né? Por que Deus era contra, né? Mas aí a ação que ele toma. Aí o que foi que Deus fez? Deus confundiu a língua deles. Falavam uma só língua. Eles eram um povo que falavam uma só língua e estavam construindo essa torre. E aí Deus não gostou. Pô, Deus é Deus. Ele poderia ter destruído essa torre e feito o que ele quiser, né? Mas é como se ele usou tipo um artifício. Deus usou um artifício. Confundiu a língua das pessoas. E aí eles não conseguiram se comunicar mais, e aí se dispersaram. Entendi. Abandonaram aquele projeto porque se dispersaram.
Isso foi uma passagem que sempre me deixou meio encucado, assim. Por que Deus fez isso? Ao invés de ele não é Deus, ele poderia só ter, né? Por que ele usou esse artifício e tal. Aí, um tempo atrás, eu estudo a Cabala, né? Que é o misticismo judaico. E que interpreta muito a Bíblia e tal. Eu achei uma resposta para isso. E que tem tudo a ver com essa questão da mentalidade. Ele traz a ideia de, tipo assim, eles eram um só povo, em uma só língua, vibrando na mesma energia. Aquilo tinha uma força muito grande. Muito grande. Pra gente reforçar essa questão da força da mentalidade, né? Aquilo ali tinha uma força muito, muito, muito grande. E Deus, de certa forma, Deus, ele não é uma entidade separada da gente. Ele tá junto com a gente. Ele responde a gente, né? O universo, Deus responde nossas ideias, nossos pensamentos. Tipo assim, aquilo era uma força tão grande que Deus teve que usar um artifício, tá entendendo? Tipo assim, ele teve que meio que quebrar essa unidade de energia e comunicação que eles estavam. Ele teve que quebrar isso através dessa questão da linguagem. E aí eles se dissiparam, porque eles juntos ali, tipo assim, iam chegar lá, entendeu? Muito, muito... Isso é profundo, né? Porque a gente pode usar isso em relação a tudo, né? Num povo, num país, num relacionamento, né? Quando a gente para de falar a mesma língua, parece que as coisas não começam a degringolar, né? Sim. Tipo assim, a força que... Tipo assim, a gente como pessoa tem um pensamento muito forte, né? Quando aquilo se une num grupo de pessoas, uma família, etc., aquilo ali se multiplica de uma forma muito intensa, né? Aí eu quis trazer essa... Hoje eu leio a Bíblia muito assim, né? Tipo, se é verdade, se é mentira, não me importa tanto. O que importa mais é a mensagem por trás, que ele traz algumas mensagens através de histórias e mitos, né? Essa história é muito legal. E eu, enfim, fiz questão de compartilhar. Não, é muito interessante. Tipo assim, eu lembro essa história, né? Não lembrava exatamente que era essa torre, que eles queriam alcançar os céus. Eu lembro que era, tipo, alguma revolta que tava tendo ali nessa comunidade, né? Não vou adicionar nada, porque honestamente não lembro exatamente o que a história falava, né? Não tenho nada muito a agregar, mas eu acho que tinha alguma coisa de tipo assim, eles estavam se revoltando contra Deus, né? Não sei, tu vai saber me contar mais dessa história ou não. Mas muito, muito interessante como ele usou essa parte da língua, né? Da comunicação. E o que é o idioma mesmo, né? Tipo, como a gente consegue... Eu tava até falando com o Nilo antes, quando a gente chegou aqui, de como é difícil, às vezes, a gente colocar em palavras coisas, às vezes, tão profundas, né? Como palavras, às vezes, não são suficientes pra gente conseguir expressar coisas tão profundas, tão difíceis de serem expressadas, né? Coisas que você sente, como é que você expressa. Sim. Né? E se a pessoa não tiver tido a experiência, né, de ter vivido algo parecido, muitas vezes ela não vai entender, ela não vai ter profundidade naquela compreensão, né, de algo. Sim. E às vezes a importância dessas histórias, porque às vezes tem uma frase que diz assim, né, tipo, eu não lembro de quem, não sei se é do Carl Jung, mas ele fala assim, o ser humano vai fazer de tudo, ele vai olhar para todo canto para não querer olhar para a própria alma dele. A gente tem essa tendência, né, a gente falou sobre isso, a nossa tendência é sempre terceirizar, né, essa responsabilidade. Outra coisa interessante, não sei se era isso que você ia falar agora, mas do shadow work, né, que a gente tinha mencionado, que é uma prática muito boa sobre autoconhecimento também, né, de você trabalhar as suas sombras. E o outro, voltando àquilo que tu disse também nessa parábola, que nós somos muito conectados. Querendo ou não, nós estamos muito conectados, né? Eu, tu, o Nilo, todo mundo aqui que está assistindo, o mundo todo está conectado e a gente consegue evoluir muito através do outro. A gente consegue ver as nossas sombras através do outro. Então, sempre quando tem alguma coisa que te irrita, né, da outra pessoa, por isso que relacionamento é uma coisa tão difícil. Provavelmente você tem aquilo ali em você mesmo, né? Aquela característica. E é muito difícil de você admitir isso, de falar, não, mas eu não sou assim. Uhum. Né?
Mas isso é assim. Eu acho que eu tenho algumas coisas com meu pai. Eu olho assim, fico puto. Aí eu me pego pensando, caramba, cara, eu sou muito igual em algumas coisas, né? Mas me diz uma coisa, normalmente você vê, eu me estresso também muito com meu pai, com minha mãe, principalmente. Não se estressa não, brother. Você se estressa? Acho que me estressa. Assim, me estresso. Não sou tão estressado, mas quando eu me estresso mais com eles às vezes. E é isso, acho que é porque você vê o seu defeito. Tão gritante ali na frente, né? Você... Tipo assim, por que aquilo às vezes incomoda lhe irrita tanto? Às vezes um detalhe assim, é porque você tá de cara ali com o seu próprio... Isso é um tema legal, viu? É um podcast todinho pra esse tema. É um podcast de sombra todinho. e etc. Isso é um tema Mas muito me diz legal. uma coisa, o que é o shadow work e como trabalhar ele? O shadow work é justamente você olhar para essas sombras, né? Muitas vezes a gente tem essa ilusão de só querer olhar para as coisas boas que você tem. E não, nós somos feitos de bom e de mal, da luz e da escuridão, né? Então a gente tem que olhar para esse conjunto, o todo, né? Então, olhar para as minhas sombras também, porque elas estão ali. E quanto mais eu tento não olhar para elas, quanto mais eu empurro, boto debaixo do tapete, mais elas dominam a minha vida. Mais elas vão tentar aparecer de formas gritantes, né? Pra eu dar atenção para elas. E a gente tem que parar com essa ilusão de que eu sou só luz, que eu sou só coisas maravilhosas. Não. Zen. A gente precisa ter os dois. A gente sempre vai ter. Então, o shadow work é você ter essa consciência que você tem seu lado escuro e trabalhar eles, né? Porque não adianta só falar, eu tenho essa coisa aí que eu preciso melhorar. Tudo bem. Não, não é isso. Você precisa melhorar isso. Pegar ela, sentar... Eu sempre falo isso, né? Que eu sento com a minha versão não tão linda, né? Minha medusa interna. E eu sento com ela, em vez de, tipo, afastar ela, jogar ela pra longe, ignorar. Tu acolhe. Eu acolho. Bora sentar aqui, bora conversar. E aí eu consigo também, eu desenvolvo esse meu relacionamento com essa minha medusa interna, né? E aí eu sei, a medusa tá vindo, calma. Sei. Quanto mais você se torna íntima disso, mais você consegue lidar de uma forma mais leve, né? Porque se você bota muito como um tabu, como esconder, não querer mostrar pra ninguém, né? Se alguém me falar, Monique, tu é muito estressada. Sou, eu tenho plena consciência disso. E tô trabalhando. Não vai me irritar se me chamar de estressada, porque eu sei que eu sou. Agora, se eu não admitir isso, tu me chamar de estressada, aí eu vou ficar, eu não sou estressada, né? Então, o shadow work é justamente você trabalhar suas sombras, criar consciência disso. E eu recomendo muito você literalmente sentar e conversar consigo mesma e trabalhar esses lados que a gente tem dificuldade de olhar. Cara, isso não é tão simples, né? Você ter essa conversa consigo mesmo e tocar em pontos que às vezes machucam, não é? Tocar. Machucam. Porque a gente quer ser perfeito, né? A gente quer ser bom em tudo, a gente quer ser aprovado e gostado por todo mundo, e essa não é a realidade. Então, a reflexão que eu sempre... Sobre essa questão de sombra, etc., tipo assim, eu penso que Deus criou cada um de nós único, assim, né? E a gente tem qualidades e defeitos, né? Mas ele colocou aquilo na gente. Tipo assim, aquilo que a gente julga, que é a gente que julga como defeito. A sombra é aquilo que a gente não quer, né? Às vezes nem é um defeito, pode ser uma grande força, mas é algo que a gente... Pode ser a sua melhor qualidade, sua melhor habilidade pode estar relacionada à sua sombra. É algo que você não quer pra você mesmo, né? Que você... Vixe, eu não gosto disso. Você define, né? Aí entra de novo a mentalidade, a forma como você enxerga aquilo. Não gosto daquilo. E aí, só que, tipo assim, Deus te criou com aquilo, tá entendendo? Então, tu tem que se amar, a gente tem que se amar por completo, né? Assim, eu penso muito nisso, assim, quando somos. A gente tem que se amar, a gente é um todo, né? A gente é Tu tava falando da história do Frankenstein, né? Que tem muito a ver com isso, né? Já leu o Frankenstein? Não, mas eu escutei outro podcast que tu falou. É foda, sério. É foda, porque ele materializa essa questão, assim, tipo, ele traz meio que uma manifestação física mesmo, né? Através... Ele tinha, como eu falei, ele traz a melhor habilidade dele, que ele era um cientista inteligentíssimo. Ele materializa aquilo num monstro, né? Um monstro, entre aspas, porque tinha
muita coisa boa, era parte dele, aquele monstro. E precisava só de amor e carinho, tá entendendo? Precisava só de amor e carinho. Eu enxergo a nossa sombra como isso. É algo que a gente... Ele não é ruim nem bom, ele precisa de amor e carinho. Até porque o que é, né, bom e ruim, né? Tem muito isso também. Tem até eu li um livro, eu não lembro qual foi, não sei se foi Leis da Natureza Humana ou Efeito Sombra. Esse Efeito Sombra tu já leu? Não li. Muito bom. De quem é? São 3 autores, Marianne Williamson, tem um cara que é meio um guru espiritual e outra mulher, mas são três autores. Aí... Foi um desses, ou foi Leis da Natureza Humana. Ele fala da questão da sombra, ele dá o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs era um cara que, tipo assim, já viu o filme dele, já assistiu. Era um cara... Difícil, né? Difícil, né? Mas quem disse que ele tava ligando ali, tipo assim, era a característica dele ali, mas ele se amava... Pelo que ele era, do jeito que ele era. Que ele Mas era polêmico. Será que ele se amava do jeito que ele Talvez era? se aceitava, Se aceitava, tipo assim, ele era polêmico ali. Aí algumas pessoas chegam, o Steve Jobs foi um gênio, foi a pessoa mais incrível do mundo, sei o que, revolucionou o mundo. Mas ele deveria ter sido diferente ali nesse aspecto. Tá, poderia, mas provavelmente não teria feito o que ele... Porque grande parte do sucesso dele é porque ele era integrado. Essa intensidade completo, ela vem com um preço, né? De a coragem de não aprovar, né? Ele não tava afim de aprovar todo mundo, essa não era a meta dele. Ele queria fazer o dele, né? Ele tinha ali o projeto dele, a ideia dele. E talvez o approach dele, né, não foi tão leve quanto de outras pessoas, né? Porque tem gente que é assim, são personalidades. Tem gente que passa por cima e sou assim, é assim que eu sou. Tem outras pessoas que são mais people pleaser, né? Que gostam de agradar mais e tudo. Então, talvez, se ele fosse assim, poderia ter alcançado também, né? Depende do tipo de personalidade que cada pessoa tem. Mas como tu disse antes, cada pessoa é um universo, né? Mas só pra complementar a última coisa que tu falou no outro podcast que vocês gravaram, que é o amor, né? O amor não é só gostar das coisas bonitas e boas. O amor é gostar dos dois. E do que agrada e o que não agrada tanto, né? Porque nem vamos falar mais o que é bom e é ruim, né? Porque não tem como definir muito isso. Mas gostar desses dois lados e se amar por completo. Porque senão não é amor de verdade, né? Mas eu sinto também que é uma missão infinita, né? Pela nossa vida toda, que a gente vai aprendendo a se amar em partes diferentes. E aí depois você piora um lado, depois você aprende a amar de novo. É um processo, né? Então, não é uma coisa que, tipo, se aceitava por completo. Acho que não tem ninguém que esteja nesse nível, né? Talvez um dia chegue nesse patamar, né? Um Buda iluminado. Não, isso realmente é um desafio. Eu acredito mesmo em tomar consciência, né, desses... E buscar isso, né? Buscar isso. Jesus fala exatamente isso, né? Jesus até fala assim, né? Amar os justos é muito fácil. Assim, todo mundo ama os justos. Amor mesmo é amar os... Enfim. Tem uma meditação muito boa que eu gosto, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Ho'oponopono. Já ouviu falar? Já. Eu sei que esse Ho'oponopono é alguma coisa havaiana, né? Ela é mais um prayer, né? Uma oração havaiana. E ela começou, foi um cara, não sei exatamente quem ele era, e ele ia pra prisão. E ele fazia essa meditação, essa oração com os presidiários, que ele fala: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Né? Essas 4 frases que ele usa justamente para você perdoar. Você pode usar para qualquer coisa, você pode usar para se perdoar, você pode usar para perdoar alguém que te machucou, para alguma situação. E é tão simples, mas é tão poderosa, porque são frases realmente muito potentes, né? Carrega muita energia de eu sinto muito. Energia, é verdade. Tipo, para um presidiário, fazer essa oração, falar isso para um presidiário, né? De eu sinto muito pelo que você passou, eu sinto muito por você ter feito isso, né? E falar, por favor, me perdoe por ter te julgado, ou por, sei lá, XYZ. E falar, eu sou grato, né? Como é que você consegue falar eu sou grato para um presidiário? Né? Mas não é uma pessoa que já cometeu algum crime ali. E Monique, isso é muito legal. O legal dessa história é que ele tinha uma ala psiquiátrica nesse hospital, né, no Havaí.
E ele tinha pessoas que ele não conseguia ter o contato aqui, né? E aí ele pegava a ficha da pessoa, entendia a história da pessoa, se colocava no lugar dela e ficava recitando esse mantra, né? E ele disse que teve alguns que saíram do hospital psiquiátrico, né? Pô, receberam alta. Então, para você entender como é que é um negócio tão poderoso, né? Tão poderoso que ele, se colocando no lugar da pessoa, ele conseguia mudar algo, né, cara? Aí, tipo, ele ficava no lugar da pessoa, sem nem a pessoa saber que ele fez Sem nada. nem a pessoa saber, ele pegava a ficha da pessoa, entendia o que é que tinha acontecido e começava Sim. a falar. Tem física quântica aí no meio, né? Tem, O poder da tem oração demais. aí. Quando minha avó diz que vai orar por mim, É bom, forte. né? É forte, tem que né? valorizar. Então tá. Tem que valorizar muito. Né? Meu filho, eu orei muito por você hoje. Obrigado, vó. Tem muita força, muita. Agradeço aí. Mas é uma prática muito boa, dá pra você fazer consigo mesmo, né? Se tem alguma coisa que você quer se perdoar, quer se curar, fazer olhando no espelho, fazer pra sua criança interna, fazer pra alguém que te machucou, é muito poderosa. Tipo, eu lembro que eu comecei, eu falava, cara, não deve ser assim tão, né? Mas é muito louco como transforma ali, né? Não é que você fala só uma vez, você vai repetindo. Mas é uma prática aí pra quem tiver interesse de Porque testar. a sombra também se manifesta individual e se manifesta nos grupos, né? Tipo assim, exatamente. Tipo assim, uma repressão muito grande a um presidiário, né? Isso é uma sombra coletiva. É uma sombra coletiva, tipo assim. É algo que aquele crime que aquele cara fez ali, tudo bem, ele que fez. Mas se eu olhar a sociedade como um todo, faz parte da sociedade, tá entendendo? Do problema. Aquele cara faz parte. Sim, como resolver isso, não sei, mas... E tem que existir alguma forma de compaixão e amor por aquele problema, entendeu? O budismo fala muito disso, né? Que é a heresia da separatividade, né? A gente achar que a gente se colocar num canto e um cara que cometeu um crime em outro, ou até nós mesmos aqui, né? E, na verdade, a gente faz parte da mesma coisa, né? Até porque a forma como eu te vejo é totalmente a tua percepção, a minha percepção, né? A forma como eu te motivei. Então é muito sobre quem eu sou quando eu enxergo o Nilo. Né? Quem eu sou. A percepção que você tem do mundo, né? Tu tava falando no... Isso tem tudo a ver com mentalidade também, né? A lente que você usa, né? Tu tava falando no começo, né? Que pode ter... os pais se separaram, aí um irmão parte pro alcoolismo e o outro tem uma aversão à bebida, né? E aí tem até um cara que ele inclusive ele faz alguns retiros junto com o Joe Dispenza, né? Que é o Bruce Lipton, que aí ele fala sobre o conceito da epigenética. Vocês compreendem o que é a epigenética? Não. Epi é sobre, né? É a genética sobre os genes, né? Epigenética. Que ele diz que a gente não tá refém da nossa genética, certo? E ele diz que o quê? Que nós podemos ser irmãos, certo? Eu posso desenvolver uma doença e tu não. A gente pode ser irmão gêmeo e eu desenvolver uma doença e tu não. E aí ele diz que o quê? Que é o ambiente que a gente está inserido que sinaliza esses genes, né? Vamos supor, para o câncer, se eu não me engano, ele diz que são 14 genes que tem que ser sinalizados para aquela doença se manifestar em você, né? E aí, beleza. Se é o seu ambiente que influencia nessas coisas, né? Tudo não é a percepção que a gente tem do ambiente, né? Porque a gente pode trabalhar no mesmo canto,
tu pode chegar e achar o trabalho uma maravilha, e eu chegar e achar o trabalho estressante, né? E cheio de coisa. Então, tá tudo dentro de nós, né? É a percepção que a gente tem que ele vai definir o nosso rumo, né? Exatamente. Até porque pode ser a mesma situação e você escolher ver de duas formas totalmente diferentes, né? A mesma situação. Então é muito sobre a mentalidade que você tem, a lente que você vai usar para ver tal situação acontecendo, né? Como é que a gente poderia mudar uma situação dessa? Vamos supor, alguém que tem que tem alguma questão com o pai, por exemplo, né? E aí chega e diz, o meu pai é isso, meu pai é aquilo. Como é que a gente pode tomar esse passo de mudar essa mentalidade? Fazer essa mudança, Pergunta né? do milhão aí. Do milhão, total. Não, tem algumas técnicas que você pode usar, né? A primeira é a decisão de querer realmente fazer alguma coisa pra mudar, né? Porque a primeira decisão já é muito importante. Quando você tem essa mentalidade de eu vou curar esse relacionamento com o meu pai, já é um grande passo, né? De querer fazer essa mudança acontecer. Tomar responsabilidade. Tomar né? responsabilidade. E de entender que você tem que fazer a sua parte. Porque a gente não pode mudar ninguém. A gente não vai mudar nosso pai, nossa mãe, nosso namorado, namorada, irmã, ninguém. A gente tem que mudar a forma como a gente se relaciona com eles. Então, entender aí que você tem que olhar pra você. Não vai ser olhar pro meu pai pra tentar mudar o que ele foi ou o que ele é comigo. A mudança começa Comigo, né? Então, tá aí outra... A Ho'oponopono já dá pra entrar aí, pra você entender o seu pai, né? Compreender ele e sair desse olhar de julgamento de você deveria ter sido isso, ele fez isso comigo. É óbvio que depende de situações, né? Mas é muito sobre você tomar responsabilidade disso, de como eu vou perceber e absorver essa situação, né? Então, criando consciência também desses pensamentos. Qual é o tipo de pensamento já enraizado que eu tenho com meu pai? Principalmente com pai e mãe, né? A gente tem padrões e crenças ali enraizados desde que a gente nasceu, né? Então, são anos e anos de muitos traumas, né? De muitas coisas ali que já foram criadas em situações quando a gente não tinha nenhuma maturidade, né? Emocional e nem mental, e que continuam aparecendo na nossa vida adulta. Então, a gente precisa analisar e criar consciência de quais são esses padrões repetitivos, né? Então, é a consciência de analisar, e eu sempre falo, é um estudo, da mesma forma que a gente dedica tempo para estudar sobre filosofia, astrologia, sobre ler a Bíblia, sobre estudar finanças. Você precisa se estudar. Você precisa, talvez, sentar com um papel e uma caneta e se estudar, entender esses pensamentos, né? Não tem só como você querer curar ali no momento. Você precisa entender de onde é que vem, onde é que sente, onde é que dói, quais são os pensamentos. Trazer consciência. Porque quando você consegue trazer consciência para eles, aí você consegue mudar. Você consegue entender aonde é que eu preciso fazer as mudanças, né? Entendi. Porque se você não trouxer a consciência, eles ainda vão... você vai ficar agindo ali pelo subconsciente sem nem notar que tá agindo de uma certa forma, né? Provavelmente agindo de uma criança interior sua, que está extremamente machucada, né? Óbvio que não sei a situação, foi um exemplo, né, bem vago, mas provavelmente de uma criança interior que está extremamente machucada por não ter recebido o amor que o pai deu, né? Mas tem uma coisa que nós adultos temos que entender, que é o automaternar e autopaternar, né? Como é que é isso? De que entender já tô pegando uma sessão aqui, viu? Mas de entender que nossos pais estão sendo pais pela primeira vez também, né? E a gente tem muita essa ideia que os nossos pais são perfeitos. Quando a gente era criança, eu lembro disso, de olhar para os meus pais e achar que eles tinham tudo figured out, né? Que eles sabiam de tudo e que eles eram seres muito mais elevados. E quando você cresce, você percebe que eles estão tão perdidos quanto você. Ei, total, viu, Monique? É verdade. Uma percepção interessante, viu? Essa aí. E entender que muitas coisas que a gente ainda precisa, né? Que a gente não foi dado quando era criança, e a gente projeta isso na nossa mãe, no nosso pai, falar, ela não me deu isso, ele não me deu isso, essa atenção que eu precisava, esse amor que eu precisava. Agora, como adulto, você precisa se dar esse amor, essa atenção. Que talvez não foi lhe dado, que talvez foi, mas você como criança não tinha a maturidade de perceber que era amor, que era aceitação, que era acolhimento.
né? Maternidade, paternidade, deve ser muito difícil Deve, viu? ensinar, porque, tipo, você vai dizer pra sua filha, não vá pra tal lugar, você quer o bem dela, mas ali com uma mentalidade infantil, a pessoa entende que a mãe não ama, não entende, nananã. É muito difícil, né, essa parte de uma criança em desenvolvimento, não tem maturidade emocional, não tem maturidade mental, com o pai e a mãe querendo o bem, mas ao mesmo tempo errando, porque são seres errantes. Então, querendo ou não, a gente vai crescer com muitos traumas. Porque são seres imperfeitos cuidando de outros seres imperfeitos. Nossos pais vão projetar os traumas que foram carregados neles, né? E dos avós, dos bisavós, e passando pra gente. Mas a gente tem a responsabilidade de criar consciência. E não é falar, ai, meu pai não foi presente na minha vida e agora... Não, é o que você pode fazer hoje. Não ser vítima do seu passado. E tem empatia também deles, né? Ter empatia, isso muda muito. De que, cara, não é um trabalho fácil não, né? E que a maioria dos pais, né, eu sei que tem situações, mas que a maioria estavam fazendo o melhor deles, tentando o melhor, fazendo de um lugar de amor, tentando e errando. Total. A gente precisa ter esse, até porque tu não é pai não, nem tu, né? Eu já fui pai de pet e sou pai de planta agora. A gente não é pai não, mas quando a gente for, a gente também vai ter que, né, tipo assim, tem que ter um amorzinho próprio também com a gente mesmo, né? Como assim? Tipo assim, vou dar um exemplo, se tu tem algumas críticas em relação ao teu pai ou à tua mãe, etc. Todo mundo tem, né? Aí pensa essa mesma crítica quando for pai, ela vai vir pra ti, entendeu? Não tenha dúvida, meu amigo. Isso aí vai atrapalhar a criação com teu filho também, entendeu? Porque tu vai estar se podando ali, vai estar cheio de... Enfim, eu acredito muito nisso, o mesmo julgamento que a gente tem com os outros, a gente acaba trazendo pra gente mesmo também. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim. Muito. Pode perceber, assim, que pessoas que são muito críticas em relação aos outros, são muito críticas em relação a elas mesmas, assim, também. Muito isso. Até porque a gente bota pra fora o que a gente tem dentro, né? Então, uma pessoa que tá ali julgando o tempo todo, ela tá se julgando muito. Ela cresceu num ambiente onde tinha muito julgamento, né? E às vezes também, tem gente que, tipo... Às vezes o julgar os outros é um mecanismo de... Tipo assim, eu acredito que todo mundo quer ser mais livre, todo mundo quer, enfim, viver sem se podar tanto. Eu acredito que todo mundo busca isso, quer isso, mesmo que inconscientemente quer isso. Só que às vezes a gente se poda tanto, né? E às vezes a gente vê alguém que não tá nem aí, que tá vivendo espontaneamente, tal. A gente tem uma tendência de criticar. Esse bicho aí é um... Não sei o quê. Inconsequente. Inconsequente, não sei o quê, tal. Muitas vezes ali é uma frustração própria nossa que a gente tá... É o ego, né? O ego, ele aparece de todas as formas, assim. Até quando você tá num caminho espiritual, né? Eu já vi muito isso. E tento me controlar também, porque não tem como a gente dizer, ai, não, eu não julgo. Né? Não tem isso, a gente julga. É natural do ser humano, a gente tem que ali só controlar o julgamento e ter consciência deles. Mas muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, né? As pessoas julgam as outras pessoas que não estão no desenvolvimento pessoal, que não meditam, que não se estudam, que não se analisam. Eu passei muito por isso, de ter que aprender que essa é a minha maneira de viver. Essa é a minha maneira de me desenvolver. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Né? Não tem como eu estar aqui trabalhando meu ego, trabalhando a minha essência, controlando a minha mente e deixar o ego vir me dominar em julgar outra pessoa que tá ali e que não tá. É engraçado, quando eu comecei comecei a meditar, né? E eu sou virginiano, então, cara, quando eu vou numa coisa, eu vou a fundo. E aí, o que é que eu notava? Que os dias que eu não meditava, eu ficava me julgando de uma forma, sabe? Como se o meu dia fosse uma merda, sabe? E era um negócio, assim, que não era saudável. Que não era saudável. Colocava um peso muito grande. Exatamente. Colocava um peso em algo que como se... que eu considero que é uma base minha hoje, sabe? Essa prática, né? Essa meditação, esse momento comigo mesmo.
Mas nesse começo teve esse peso, sabe? E depois você vai vendo que... Não precisa ser assim tão Exato. sério, né? A Tem que ser mais mentalidade, leve. né? Você bota peso ali, aquilo. Exato, aí você pode às vezes meditar 1 minuto, você pode meditar 1 hora. E você pode meditar também, eu acho muito interessante as pessoas entenderem isso também, que meditação não é só você sentar ali em silêncio, coluna ereta, com uma mão assim, música. Às vezes meditação pode ser um banho consciente. Pode ser você escovando o dente ali, em vez de ficar viajando sobre coisas, sei lá, em que ano você tá, focar ali no momento presente. Meditação pode ser num carro, é trazer presença. Né? Sim. Não tem só esse tipo de meditação, né? Sei. É importante, né? Trazer presença pro dia a dia. Muito Às vezes eu me importante. pego escovando os dentes no celular, ou fazendo outra coisa. Sim. Eu compacto muito esse pensamento. Apesar de que eu acho que, tipo assim, que a nossa energia se dispersa muito, assim. Às vezes, realmente você tem a rotina ali daquele exercício, tipo assim, diariamente, sentar 10 minutos. Eu chamo nem de meditar, eu chamo de sentar. Porque meditar, não sei se eu vou ficar sem pensar em nada, eu vou sentar aqui 10 minutos. Aquilo ali eu acho que até para essa questão da mentalidade, né, que a gente tava falando, né? Eu acredito muito também, tipo assim, que a mentalidade a gente vai conseguindo... Assim, à medida que você vai superando algumas barreiras, porque, tipo assim, é uma coisa que eu acabo não gostando de fazer. Você fazendo, aquela ali vai, de certa forma, vai fortalecendo a sua mente. Aquela disciplina ali, de você... eu vou fazer, não, 10 minutinhos aqui, vou fazer. A disciplina é quase um músculo, Porque acaba que a pessoa tem a tendência muito grande de se dispersar, né? Tipo assim, tipo assim, a meditação não tem uma rotina ali, acaba que ela pode ter uma tendência muito grande de se dispersar, assim, eu acho. Depende do tipo de rotina que você tem, né? Porque, por exemplo, eu conheci um cara, talvez uma das pessoas mais espiritualizadas que eu já conheci, e ele não meditava. Ele falou, eu não medito há mais de 10 anos. Porque ele fala, A vida dele já é uma meditação, né? Sim, mas porque como é que era o estilo de vida dele, né? Ele não pegava trânsito, ele não ia trabalhar em escritório. Ele tinha um estilo de vida que dava pra ter. Proporcionava isso, né? Então é muito sobre como você vive seu dia, sobre quem você é, como sua mente funciona, é sobre o autoconhecimento, né? Entender o que funciona melhor pra você. Sim. Até tu falou isso aí, me veio uma reflexão legal pra gente discutir junto. Tipo assim, eu penso muito que, tipo assim, a espiritualidade é muito importante, mas a gente coloca ela em prática mesmo no caos. No rojão. Tá entendendo? Tem aqueles monges que moram, não sei o que, dentro da caverna, não sei o que. Do Tibete. Eu acho, assim, legal, é um caminho X que... Mas, assim, eu acho que a pessoa fica... Existe uma tendência daquilo ser uma fuga também, né? Que acho que a pessoa coloca a espiritualidade de fato em jogo no mundo, com as pessoas, nos problemas, tal. É verdade. Até porque a gente tá tendo uma experiência terrestre, né? Então a gente precisa se conectar com isso aqui mesmo, com o material, né? Uhum. Tipo, eu tive uma grande dificuldade quando eu saí. Eu morei em Bali e lá eu tava na minha fase mais espiritualizada. Muito espiritualizada. Mas por quê? Porque eu não tinha os problemas que eu tenho hoje em dia, né? Então será que tava assim, né? Será que tava espiritualizada mesmo, né? É muito mais fácil ser espiritualizada em Bali do que ser espiritualizada no caos, né? Sim. Daqui de Fortaleza, trabalhando, pagando conta, estresse, é muito mais difícil. E eu me cobrava muito disso, né? Mas por que eu já estive ali e agora eu tô aqui de novo, né? De níveis que eu falo espirituais e mentais. De conseguir manifestar de uma forma muito mais rápida, de conseguir estar muito mais em paz. E eu entendi que eu tava na vida real. Aqui era a vida real. Ali é uma bolha maravilhosa, que eu adoraria estar lá de volta. Mas grata por estar nesse caos e experienciar isso. Porque eu acho que a gente tá aqui pra isso mesmo, sabe? De experienciar o caos, experienciar o dinheiro, experienciar o trabalho, a loucura. As conquistas, as falhas, né? Eu acredito muito nisso, sim, tipo, muito mesmo. Porque, tipo assim,
Aí, indo pra Deus. Deus fez o mundo assim, né? Pra gente viver isso aqui. A vida tá toda hora... Tá toda hora lhe mostrando ali... Como é que é? Vida... Life is suffering. Vida é sofrimento, né? O budismo que diz isso. Acho que não sei. Eu já vi Eu algumas também não frases, sei, já é. vi Acho algumas que é. frases que trazem essa ideia, mas definir assim. Mas essa questão que tu falou, né? Tu vivendo lá em Bali, aí tu tava na tua época mais espiritualizada. A professora Luciana Galvão, ela fala sobre isso também, né? Que ela diz que a consciência, ela se dá no contraste, né? Então, tu teve esse teu momento de conectada, né? Mais conectado com a espiritualidade. E a gente só sabe o verdadeiro valor daquele momento quando a gente vem pra cá e passa aquelas épocas, aqueles dias dureza, né? Aquele filme, qual era aquele filme Duro de Matar, que o cara enlouquecia durante o dia. Sim. É porque, mas ao mesmo tempo, assim, eu acredito que naturalmente, quando você tá mais espiritualizado, você vai. Os problemas. Você vai estar no caos. Você vai estar no caos com os problemas. Só que eles vão ter uma textura diferente, assim, entendeu? Você vai até conseguir resolver melhor. Mas, assim, acho que, assim, uma coisa que diminui é aquele ruído. Diminui o ruído. Você consegue encarar a vida como ela é mesmo, assim. Acho que... Assim, Eu acho vejo que é as muito tricky, tipo assim, confuso nessa parte de Deus fez a gente pra experienciar isso que a gente tá experienciando, ou realmente a gente tá vivendo o que o mundo humano criou, né? De trabalho, de dinheiro, de trabalhar 8 horas por dia e nananana, né? Tipo, na verdade, a nossa natureza é estar lá em Bali, né? No mar, Cara, eu acho... com o sol, com a natureza. E Eu achei legal essa... O que é que tu é, acha, Nil? cara, eu acho que a mãe tá certa. Eu acho que houve essa Mas tá certo e eu tô errado? Como é? Não existe, não tem certo e errado, né? Não tem bom e mal. Não, Mas... porque ela falou também, ela levantou a bola, né? Ela não Foi, definiu, não. eu só Ela botei. levantou a bola. Pode ser assim ou pode ser Não, assim. mas eu tô refletindo aqui, eu acho que sim, sabia? Sim, o quê, macho? Eu acho que me perdi aqui. De novo, foi mal. Da natureza. Da natureza de... Da gente, tipo assim, se sentir melhor em Bali porque a gente tá mais conectado com a nossa natureza. De tá. Ah, total. Assim, e tem toda essa... Eu acho que essa busca incessante, né? Por querer mais... Eu acho que é uma construção ali que a gente é meio que direcionado pra isso, né? A gente já começa a nossa vida... O que é que tu vai fazer quando crescer? O capitalismo, né? É. De trabalho. Até que a gente tava falando, né? De como se apresentar. Eu sou médica. Eu sou advogada. Né? A gente se Aham. perde um pouco nisso no trabalho, no que a gente criou, né? De comércio, de negócio, de business. E a gente se identifica muito com isso. E perde um pouco da essência, né? Se a gente for falar, né? O que é que tu falaria de ti se tu não falasse do teu trabalho? Dos teus títulos, né? Até porque a gente pode pegar muitos casos, tipo assim, pessoas altamente bem-sucedidas profissionalmente, né? Que alcançaram coisas que elas sempre sonharam, mas não são felizes. Uhum. Porque a base, né? A natureza, o essencial ali não foi cumprido. Os momentos felizes com a família, natureza, se conectar consigo mesmo, essas são as coisas mais importantes. Aí pronto, eu acho legal trazer. Aí quando eu falo de Deus, Deus fez um mundo assim, digamos assim, né? Tipo, esse cara vai se dar conta, tá entendendo? Que ele não é feliz. Ele vai viver, tipo assim, acho que a gente também só aprende a verdade vivendo, e às vezes a gente tem que viver uma ilusão pra saber que aquilo é. Então, às vezes a pessoa tem aquele desejo, vive aquilo, e aí ela se dá conta porque ela viveu aquilo, tá entendendo? Mas tu acha que Às vezes você não necessariamente... consegue, pode ver a teoria mais linda do mundo, tal, você não precisa de dinheiro. Tipo assim, né? Vamos ver só A teoria, só de a amor. teoria pode ser linda, tipo assim, mas às vezes aquela teoria ali, o cara pode estar vendo, é mesmo, devia viver assim, sem querer dinheiro, vou dar um exemplo, mas
Na prática, o cara tá ali doido pra ganhar, doido pra... Só pensa em dinheiro. Ah, Aí minha reflexão é, tipo assim... Ele vai conseguir desvincular disso só na teoria, tá entendendo? Ele talvez vai precisar correr atrás daquilo, ele vai precisar viver aquilo, entendi. Pra poder virar a chave, tá entendendo? às vezes virar a chave. Acho que a teoria ajuda. Hum. Acho que a teoria ajuda, ela de certa forma força a reflexão, força um contraste, né, assim. Mas acho que a gente tem que viver, tá entendendo? É o Tipo assim. famoso caminho do meio, né? Que o budismo fala muito. Porque a história de Buda é muito interessante, né? Que ele era um príncipe, ele era muito rico, e ele vivia ali num castelo, e ele abdicou de tudo aquilo pra viver na pobreza. E aí ele passou, tipo, não sei quanto tempo em jejum, não aceitava nada de riqueza, ele abdicava disso, né? Até ele entender, ele se iluminou e entendeu que não é sobre nenhum nem o outro, é sobre o caminho do meio. Então, sobre o que a gente estava aqui discutindo, né? Sobre a natureza, é a vida lá em Bali na bolha ou é a vida do caos do negócio, né? É o caminho do meio. Porque a gente vive num mundo onde a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Para as nossas necessidades mais básicas. Ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para a nossa natureza e entender que a gente às vezes precisa estar na natureza. Um banho de mar, olhar ali para a base, né, da nossa natureza. Então, eu acho esse ensinamento do budismo muito interessante, que é sobre o equilíbrio. É sobre o caminho do meio. Sim, sim. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, aí eu já acredito que na espiritualidade, tipo, isso é uma coisa independentemente se vai muito pro material ou não, mas eu acredito que de fato quando você tá mais espiritualizado, você consegue viver menos no automático ali, só no que a sociedade impõe. Você naturalmente tem a tendência de conseguir criar coisas que você pensa. Você consegue mostrar melhor sua individualidade, sabe? Isso é Eu tenho uma história muito interessante que, quando eu tava em Bali, né, eu tava me relacionando com um cara que ele era altamente espiritualizado. Muito. E eu achava que era o que eu queria pra minha vida, sabe? Uhum. Uma pessoa, assim, super espiritualizada. E aí eu fui jantar com ele um dia, eu cheguei antes e tinha uma lojinha ali de coisas espirituais, tipo incenso, cristais, nananã. E eu entrei lá e comecei a conversar com a dona da loja, e ela era, tipo, não entendi muito bem o que ela era, mas ela trabalhava com energia, tipo, ela trabalhava com reiki, ela curava as pessoas em termos de energia, né, de espirituais. E ela olhou assim pra mim, e ela falou, teu terceiro olho tá muito pra fora. E eu não tava entendendo nada. Aí ela falou, posso tocar em você e fazer uma prática aqui rápida? E eu, sem noção nenhuma, né? Porque isso também é perigoso, deixar um estranho ele mexer no seu campo energético, principalmente no seu chakra do terceiro olho. E aí eu deixei ela meio que tocou assim, ela ficou bem suada, enfim, fez ali o processo dela. E falou, pronto. Daquele momento ali, eu meio que tive um despertar. E percebi que aquele cara ali não era pra mim, né? Mas isso aí não é o big point da história. Anos depois, eu contei essa história pra outra mulher muito espiritualizada também. Falei, eu nunca entendi o que é que tinha a ver o meu terceiro olho. E aí ela falou, o teu terceiro olho estava muito pra fora porque estava muito conectado com essa parte espiritual. E esquecendo de se conectar com a base. Nós, seres humanos, os nossos chakras, né? Os 7 principais, os que mais são importantes são os 2 primeiros, né? O chakra base, que é a nossa base de tudo, que dá estrutura. A gente tá aqui na Terra para ter uma experiência terrestre. Então eu tava ali tendo uma experiência muito de energia, de espiritualidade, de mantras, de nananã, sabe? De coisas muito espiritualizadas e esquecendo de focar na vida terrestre mesmo. Então, depois de anos, eu consegui entender o que é que ela... Compreendeu o que é que era aquilo que ela falou, né? Legal, E tem muito isso, as pessoas, né, tem que ter o caminho do meio. Essas pessoas muito espiritualizadas, que focam só em energia. Aquela, né, não tô julgando. Mas, às vezes, se esquecem um pouco de focar no que você tá tendo. A gente tá tendo uma experiência terrestre, né? A gente precisa focar batendo na mesa nisso aqui. Na terra, no material, né? A gente tá tendo essa experiência. Sim.
Então, é o caminho do meio, é equilibrar esses dois, que é difícil, né? A gente vive nessa busca de como equilibrar os 1000 pratos também. É. Sim. E eu acho que quando a gente, Muito legal talvez essa quando a gente reflexão. busca um caminho mais espiritual, a gente foge muito daquela questão do que Jesus pregava, né? De que a gente veio para servir o próximo, né? E às vezes a gente fica muito no nosso, focado no nosso processo de evolução, de iluminação. Acho que a gente meio que se desconecta dos outros, né? E eu acho que a base de tudo, ela tá aí, né? Você poder terminar um dia e você saber que o dia de uma pessoa foi mais legal por alguma coisa que você falou, alguma coisa que você, né, fez a pessoa sentir. Sim, Acho que isso é o... sim. É muito legal essa reflexão. Eu penso que é isso, tipo assim, o espiritual ele tem que gerar algum fruto. Tem que gerar algum fruto no mundo físico, né? Uhum. Como a gente falou muito de mentalidade, é o que, de certa forma, é o que nasce num campo mais sutil, né? Digamos assim, a mente, uma ideia, um pensamento. Aquilo tem que ter um caminho de gerar Prazer algum ser fruto, manifestado se aqui, né? manifestar de alguma forma. O pontífice não é isso, né? O que pega esse poder e manifesta aqui na Terra, né? Os papos filosóficos ficaram pro final. Sim. Mas foi muito bom, viu, Monique? Amei muito. Muito bom. Obrigado pela presença. Obrigada por me receberem. Adoro papos profundos. A gente deu uma viajada aqui, né? Mas é bom, é assim. Muito bom. Muito obrigado, Monique, por estar aqui com a gente. Nossa primeira convidada. Olha que Sidecast. honra. A honra é nossa. Maravilhoso. E é isso, gente, mentalidade, né? E último recado aqui pra gente, pra quem tá ouvindo, é como a gente precisa focar na nossa mente, né? O que você não gostar, o que tá acontecendo na sua vida, no seu profissional, na sua vida pessoal, relacionamento, é olhar pra sua mente. Como você tá olhando pra essa situação, né? Porque às vezes ela é neutra. É a forma como a gente reage, a forma como a gente escolhe perceber ela que define. Então, foca em mudar a forma que você percebe ela. Tenta trocar a lente, né? Porque é muito sobre as lentes que a gente usa para ver a realidade, né? E para se ver também. Qual a história que você se conta sobre você mesma? Essa história pode ser mudada a qualquer momento. Você não é um ser fixo que nasceu de tal jeito, precisa morrer de tal jeito. A gente está aqui para mudar. E para mudar, a gente foca na mentalidade. E graças a Deus tem isso, né? Que a gente pode mudar nós mesmos. A gente tem esse poder. Nossa com mente certeza. consegue nos destruir muito, mas ela também consegue nos construir bastante. Monique, a gente vai compartilhar aqui as tuas redes sociais, né? Pra acompanharem o trabalho legal que tu faz. Eu vi que teve uma meditaçãozinha hoje, né? Sempre. Então, sempre com algo ali que vai tornar o dia mais leve, né? Sem dúvidas. Pois perfeito, gente. Amei. Legal. Espero que esses insights aqui gerem bons frutos Para todos, para né? quem tá nos ouvindo aí. Foi feito com muito carinho. Valeu, galera. Valeu, gente.